denúncias da imprensa, seguidas de troca de ministros, investigação dos órgãos públicos, movimentação nos partidos de sustentação do governo e da oposição. Esta sequência, desde maio até recentemente, não foi suficiente para gerar uma crise política. O Congresso seguiu normalmente. Algumas votações se atrasaram, outras prosseguem, mas crise mesmo não há. Para discutir estas questões, estamos aqui com os deputados Roberto Freire, do Partido Popular Socialista, na oposição, e, do lado do governo, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Este debate está sendo transmitido também pela Rádio Câmara. Olá. Como vai? Deputado, vamos começar, então, uma questão para os dois. Agora nós temos um clima um pouco mais calmo do que na volta do recesso. As trocas de ministro parece que tiveram, pelo menos aí, estão temporariamente suspensas. O Congresso parece voltar à sua normalidade. Como cada um dos senhores está vendo esta situação? Existe ou não existe uma crise entre o Planalto e o Congresso, e como fica o interesse da sociedade diante disso? Vamos começar pelo deputado Roberto Freire. Porque eu vou contestar a ideia de que não há crise. O senhor acha que ainda continuam... É evidente. Nós estamos aí com as denúncias se avolumando em relação a alguns ministros que estão na corda bamba. Mas isso não está paralisando o governo, o país. Olha, não paralisou o país, nem isso que nós estamos comemorando agora, né, a chamada crise da legalidade. O país continuou na sua vida, mas a crise era de tal ordem que um vice-presidente da República quase não assumia. Né? O senhor está falando da renúncia do Jânio, há 50 anos nós atrás. estamos comemorando agora, vamos comemorar amanhã a renúncia exatamente a renúncia de Jânio. Foi por esses momentos, e eu vivi isso, jovem, mas vivi. Então, claro, não chegou a uma crise gerando impasses institucionais, mas você me dizer que um governo que não tem nem um ano, 4 ministros já saíram, claro, um por incontinência verbal, os outros 3 por denúncia de corrupção, isso não ser crise, e está na corda bamba, um ministro do turismo, vem agora denúncias com o ministro das Comunicações, que envolve também, porque é um casal no governo, envolve a ministra chefe da Casa Civil. Dizer que isso não é crise, Dona Dilma fica muito satisfeita que alguém diga que não, mas ela sabe que está sofrendo uma crise política no seu governo grave, muito grave. Bom, pelo menos ela está conduzindo isso de alguma maneira que o Congresso está retomando as votações. A não ser que ela queira seguir o exemplo de Jânio, vai renunciar? Não acredito. Deputado Zeca Dirceu, qual a sua opinião? Eu tenho uma percepção bem diferente, João. Eu tenho visitado o país, ido às cidades, percorrido principalmente o meu estado e o Paraná, converso muito com as pessoas, com as lideranças políticas e vejo que não há uma crise no país. Pelo contrário, o Brasil passa por um período, mesmo enquanto o mundo vê grandes turbulências na sua economia acontecer, o Brasil passa por um período de crescimento, de desenvolvimento, de geração de emprego, de melhoria, de fato, da vida das pessoas. E muitas ações do governo estão impactando positivamente nesse contexto. Então, não há uma crise no país. O que há, de fato, aqui no Congresso, a população está vendo, isso a gente não esconde de ninguém, um grande enfrentamento político. A oposição cumpre o seu papel, denuncia, questiona, muitas vezes exagera na minha avaliação, porque interrompe votações, dificulta com que benefícios que a população poderia ter através de aprovações de medidas aqui no Congresso aconteçam de maneira mais rápida. Nós vamos cumprir o nosso papel, que é de articular a base, que é de votar o que tem que ser votado e fazer o Brasil avançar, ajudar a presidenta Dilma, que ela corresponda, de fato, à grande aprovação popular que ela continua tendo em todo o país, o que prova, mais uma vez, que não há, na visão das pessoas, do cidadão, nenhum tipo de crise, nenhum tipo de satisfação exagerada, quando muitas vezes a oposição tenta caracterizar isso, que é um direito da oposição, a mídia tenta estabelecer, uma parte da grande mídia, de que há grandes problemas que, na verdade, não estão se comprovando no dia a dia e na vida das pessoas. Olha, deputado Roberto Freire. Não, é só do ponto de vista bem objetivo. Alguém dizer que não tem crise quando você tem 3 ministros, 3. Eu não estou falando aqui de um evento, não. São 3, e seguidos. Ministros e com alguma
impactante para a sociedade, como Mas o caso o do Congresso, Palocci. Não, vamos ver um governo. As votações. Não, mas não é votação. Votação é o governo, o Congresso não vai paralisar, embora você tenha tremenda dificuldade, porque um dia desse aconteceu que a bancada que apoia o governo, eu não sei qual o partido, mas a bancada fez uma obstrução ao governo. Isso é inaudito, isso é um inédito. Eu não conheço no mundo uma base de sustentação obstruir e peitar o governo, chantagear quase. Isso aconteceu. Alguém achar que isso é normalidade, aí é evidente que não, tudo é normal. Claro, é normal. A vida implica em que você possa viver crises e as crises existem. Naturais. Claro, são naturais. Agora, é demais. Você tem Palocci, você depois teve o ministro do Transporte, e você teve o ministro da Agricultura. Está com o ministro do Turismo, problemático. Tem o ministro das Cidades com denúncias graves de mensalão no partido dele. As denúncias estão aí. Você tem o ministro das Comunicações que bate também, rebate na própria mulher, que também é ministra da Casa Civil. E dizer que isso é um governo que está com tranquilidade, evidentemente, é forçar, do ponto de vista bem objetivo, uma realidade. Como outra também, eu diria que talvez ainda o clima de euforia permanece, mas nós precisamos e ter clareza de que o recrudescimento da crise internacional vai ter um rebatimento no Brasil. Da crise econômica, forte. o senhor está falando. Claro, e já está acontecendo. Já houve retração econômica no mês de julho. A atividade já começa a Claro, cair. então isso não podemos dizer, é responsabilidade da Dilma. Não, é evidente Certamente. que não. Tem algo a ver de responsabilidade com Lula, porque perdeu a oportunidade no momento que poderia ajustar a economia brasileira para um desenvolvimento maior, porque o nosso desenvolvimento é voo de galinha, é desenvolvimento de consumo, e que vai ter problema grave agora. E eu quero dizer, e disse, a oposição está aberta para o debate de como enfrentarmos essa crise, porque ela vem e pode ser muito dura, inclusive para aqueles chamados emergentes, países e aqui dentro do Brasil, aqueles que ascenderam pelo consumo e que podem começar a sofrer restrições exatamente pela crise. Nós já vamos viver alguns tempos difíceis. E eu espero que o governo tenha pelo menos a capacidade de enfrentar essa crise com um pouco mais de sabedoria. Pois bem, nós vamos dar continuidade, lembrando que este debate está sendo transmitido também pela Rádio Câmara. Deputado Zeca Dirceu, pois bem, vamos entender que realmente o que o companheiro do PPS está colocando, há uma situação política que não é uma normalidade totalmente. Mas essa, chama-se crise ou instabilidade e tal, ela parece que está se acalmando. Já as denúncias diminuem, a presidenta reagiu de maneira que até a oposição tem elogiado, a mídia, com tranquilidade. Como que o seu partido, especificamente o PT, que é o partido do governo, está encarando isso? Como o PT está dividido com relação a essa digamos, o que foi chamado da faxina, da troca de ministros, e como vocês pretendem enfrentar, principalmente aqui dentro do Congresso, questões cruciais, como, por exemplo, a votação da emenda 29 dos recursos para a saúde, que ao governo interessa, mas desde que tenha a fonte de recursos também, ou a desvinculação das receitas da União, a DRU, que também interessa a área econômica. Como o PT está encarando isso? O que o senhor poderia nos esclarecer aqui com relação a esse momento? O PT, como sempre esteve, está unido na defesa do governo da presidenta Dilma e nos avanços que o Brasil precisa ter e que dependem aqui do Congresso Nacional. Ainda sobre a crise econômica mundial, acho que é importante salientar que, obviamente, ninguém no governo e nem nós aqui do PT acreditamos que o Brasil vai estar imune a qualquer tipo de reflexo. Agora, é fato, e tem uma série de acontecimentos que provam isso, que o governo tem tomado atitudes acertadas em relação a diminuir, a minimizar os impactos da crise econômica mundial aqui no país. A presidenta Dilma acabou de lançar o Plano Brasil Maior, que criou uma série de mecanismos de defesa comercial de setores que são estratégicos aqui para o país. Eu sou vice-líder da Frente Parlamentar
em defesa da indústria têxtil de confecção. É um segmento que foi muito beneficiado e que gera quase 2 milhões de emprego no país. Além disso, houve a desoneração da folha de pagamento, não só para esse segmento, mas para o segmento de couro, calçadista, de software. Né? Isso vai ter um impacto agora, nesse momento, para que essas empresas possam continuar gerando emprego e crescendo. Houve o anúncio na semana seguinte da ampliação do Super Simples, né, que dobrou algumas faixas de enquadramento, podendo incluir milhares de outras empresas neste regime que não só é simplificado de arrecadação de impostos, mas que cobra menos impostos das empresas. Né? Nesta semana, a presidente está anunciando, né, novas medidas econômicas e medidas de microcrédito para poder estimular ainda mais o desenvolvimento e a geração de emprego no país. Então, o governo está tomando as medidas necessárias. Algumas talvez estejam ainda em estudo, estejam pendentes, né, mas há medidas sendo tomadas. Mas o governo pode confiar na sua base de sustentação aqui, neste momento, para assuntos delicados? Pode. Agora, acredito que tem temas que fogem um pouco da dinâmica dos partidos e de quem é oposição e o governo. A emenda constitucional 29 que você citou, na minha avaliação, é um grande exemplo. Eu fui prefeito por 2 vezes, vivi e convivi muito com a população e sei das dificuldades que tem, a fragilidade que é o setor de saúde ainda no nosso país, por falta de regulação, de definir, né, quem tem quais obrigações entre estados, União e municípios. E também pode enfrentar dificuldade. Pela ausência de recursos. Eu acho que é um debate que vai ser feito aqui, né, e que não vai só se pautar por oposição à situação, por partido X. A oposição é favorável nesse caso. Agora, não, claramente. Nós não podemos aprovar aqui uma medida, né, que apenas, né, crie uma nova normativa, mas não dê condições dela ser aplicada, né, no seu dia a dia, não tanto pelos municípios, que os municípios têm feito o seu papel. Mas para os estados e a União fica complicado. Mas a União nisso é muito falha. Os estados e a União... não quer, e a União está reagindo. Os estados não querem, principalmente. E os estados podem investir mais. A prova disso é o que os municípios já fizeram em 10, 15 anos. Os municípios que tinham há uma década atrás. Até que pode ter um certo consenso. Mas deixa eu aqui. Eu voltaria um pouco ao centro do debate sobre a questão da governabilidade com esta. Houve uma reacomodação da base. Houve. Até que votamos e aprovamos medidas importantes, como essa mudança nos Correios, na regulação do etanol. Mas olha, perfeito. É impossível você imaginar uma crise que vá mudar a correlação de forças no parlamento brasileiro. O que o governo tem em termos de maioria, é algo que precisaria ter um hecatombe. Um terremoto. Foi uma decisão da sociedade, a população votou e elegeu. Não, mas eu estou constatando, eu não estou emitindo juízo de valor que nós fomos derrotados. Acabou. Isso, olha, eu já tenho experiência, você é jovem. Mas a democracia ganhou. Eu tenho experiência isso, né? de derrotas. Sou jovem, mas já disputei 5 eleições. Estou começando a pegar a catimba. Sei, mas eu estou querendo dizer, já vivi momentos até mais difíceis do que esse, em termos de enfrentar um rolo compressor. Então, isso não é problema. Mas é preciso um hecatombe para você mudar isso. Né? O governo está enfrentando algumas dificuldades, vai enfrentar a PEC que trata da remuneração o nacional do piso, da área de segurança, da polícia. Isso é um problema que o governo vai enfrentar. Por quê? Porque a crise está aí. Só que há a crise econômica. Claro. Nós estamos diferenciando a crise política da crise econômica. Mas a crise política pode vir se não tiver boa condução na crise econômica. Vou dar aqui um exemplo. Esse programa que foi denominado Brasil Maior, né? A política é uma industrial. Política industrial. Não tem nada de política industrial. O que toca na questão da indústria é algo completamente marginal. Aquilo dali é uma medida defensiva, né, contra o processo de invasão chinesa, no nosso mercado por conta de vantagens comparativas em relação ao setor que ele citou aí. Então, aí o governo, para esse setor, reduz a encargo na folha de salário, né? E reduz com um tempo definido. Isso não é uma visão sistêmica da economia brasileira. Não, é para resolver um problema do setor que está sofrendo um impacto muito grande da concorrência, especialmente chinesa. O que é que tem a ver com um projeto industrial para o país? Muito pouca coisa. Como tem, por exemplo, alguns absurdos, mas infelizmente, e que não é da agora, é que a indústria montadora de automóvel no Brasil tem um poder tão grande que transformou, inclusive, Lula num grande merchandising da indústria automobilística. Concede todos os favores. E a Dilma fez a mesma coisa. De quê?
entregar recursos através da isenção para que essa indústria montadora inove em termos de tecnologia, isto é uma brincadeira conosco. Mas pequenas empresas foram beneficiadas. Mas não vai... Do setor moveleiro, do setor de software, mudou. Hoje é um momento não. novo. Dessas daí mudaram exatamente. Mas antigamente era só a indústria mobilística que ganhava benefício. Agora você expandiu isso. Mas eu estou querendo isso. dizer que essa daí é temporária, é setorizada porque está enfrentando uma concorrência, não é nenhuma política permanente, é setorizada. Mas pode virar permanente? Não sei. É uma experiência. Mas, um governo que não sabe fica com experiência, não é bom governo. Bom, pelo menos aqui nós estamos vendo que a oposição não acabou, como muitos dizem. Pelo contrário. É uma oposição articulada e inteligente que sabe onde pegar. Vou mais, porque essa questão é um negócio meio absurdo. Né? Você entregar a montadora, que eu vou usar um autor que eu não gosto muito de citar, mas nós voltamos a produzir carroças. Porque o mundo desenvolvido está na inovação tecnológica do carro movido à eletricidade, está discutindo novas fontes energéticas, está numa pesquisa, e nisso até o próprio Obama diz, nós estamos com alguma dificuldade, mas nós temos pesquisadores. Isto que no Brasil deveria ser incentivado, e nós temos a biodiversidade, biotecnologia, isto quase não é tocado numa política industrial. Isto é um grave erro. O Ministério de Ciência e Tecnologia acabou de anunciar, né, um programa que dobra o número de recursos para pesquisa e inovação. Eu vou colocar são coisas práticas no debate. Anunciar, mas está acontecendo. Desde o governo Lula. Tanto está acontecendo que o tem povo de está anúncio, vendo, e quando tá você vai lá não tem nada. E não existe. O governo não é um governo de marketing. As pessoas estão sentindo isso, estão felizes. É só de marketing. Não é. Esse é que é o problema. A Dilma, inclusive, está querendo ser o que ela não é. É só conversar com quem é beneficiário do Minha Casa Minha Vida. É só ir conversar com o agricultor que é beneficiário do Pronaf, que agora diminuiu os juros para 2% para investimento. Esse é o Brasil real, que a oposição não quer ver. Mas é danado. Agora as mesmo, pessoas estão felizes, por exemplo. É só ir para a rua e conversar com as pessoas. Os juros bancários para o cidadão brasileiro é uma das coisas mais indecentes que existe no mundo. Tá em 12,5%. Você paga por ano. Concorda. Isso que é o governo, concorda, muito bem. Mas no Pronaf houve avanços significativos para o agricultor, para o pequeno agricultor familiar. A cada ano diminui os juros, aumenta o volume de crédito, melhora a assistência técnica. Viu que você Esse é o Brasil real. De cada vez. Não, você viu que você falou isso, eu não contestei? Tá bom. Agora, eu falo isso e você, como do governo, diz, é verdade. O que o governo fez? Eu cobro. O que é que esse governo fez? Nada. É um governo, infelizmente, que é um governo que se autorreferencia como de esquerda, mas é subalterno aos interesses do sistema financeiro. Não mudamos nada. Os banqueiros continuam rindo à toa. E no governo Lula estão rindo mais ainda. E com o governo Dilma continua. E nós não estamos fazendo nada. Quando estamos vivendo a crise, nós estamos com problemas na infraestrutura, não temos recursos para investir, tem que fazer parcerias públicos-privadas. Ontem, o plenário ouviu um discurso maravilhoso do líder do PMDB, falando do grande leilão de privatização do aeroporto lá no Rio Grande do Norte. Então, estão fazendo privatização porque o governo não tem recursos para investir. Mas o que é que faz em relação, por exemplo, ao que paga de juros da dívida, que o principal continua o mesmo, para que os banqueiros continuem rindo? Não muda nada. Isto é, evidentemente, algo inadmissível. Eu vou dar a palavra ao companheiro Zeca Dirceu, mas antes lembrando que este debate está sendo transmitido também pela Rádio Câmara. Zeca, o governo está mudando estruturalmente, nós estamos conseguindo caminhar, e eu volto novamente puxando para cá. O Congresso, depois desses meses aí, dessa turbulência, nós teremos como avançar em temas de importância assim, estrutural, como, por exemplo, a reforma política. Não seria uma saída para essa situação que nós temos visto aí, tanto no Executivo e reflexo no Legislativo, essa reforma? Eu gostaria de reorientar aqui a questão um pouco para isso. Como você e o PT estão se posicionando, por exemplo... Deixa eu dizer logo uma coisa aqui da reforma política. Mas eu não vou poder falar. Não, mas é isso. Eu sou mais novo, mas eu quero falar. Você vai falar mais. Eu estou só dizendo a você, nós vamos concordar. Há muita identidade naquilo que foi pensado pelo PT na reforma política com o que pensa o PPS. Que bom.
Que bom. Eu acho que a reforma política Você acha que nós precisamos fundamental realmente de uma saída estrutural para o país, né? Uma oportunidade que o governo tem de tracionar alguma coisa que mude, né? E é uma pena que o país, muitas vezes até a imprensa, né? Nós, talvez, situação e oposição, não temos feito um debate mais amplo sobre o que é hoje o sistema privado de financiamento que existe no país e o quanto que muitos dos problemas que existem nos órgãos públicos, não só federais, mas existem nos órgãos públicos estaduais, municipais de corrupção, têm origem, sim, nesse modelo de financiamento privado, perverso e nas campanhas milionárias que o Brasil assiste então, você a cada eleição. concorda com o Henrique Fontana, a Totalmente. proposta dele de financiamento exclusivamente público? Totalmente. E eu acho que antes de debater o financiamento público, nós deveríamos ter debatido o que é hoje esse financiamento privado. Porque a população muitas vezes imagina que o candidato é rico, que é ele que banca a sua campanha, ou que muitas vezes a campanha custa barato. E agora há também uma versão aí de passar para a população que o financiamento público é tirar o dinheiro do tesouro, dos impostos de todo mundo, sendo que da outra forma acabava saindo do bolso da gente também, não é? De maneira alguma. Inclusive, se nós conseguimos avançar, né, para o voto em lista, ou o voto em lista que possa depois ser reordenada com um segundo voto, como está sugerindo, né, o Henrique Fontana, ou como teve nos debates. Parece que agora ele sugeriu algo até um pouco diferente disso. Mas se você conseguir trazer para cá, você torna as campanhas muito mais baratas e talvez ache até uma economia para o país na questão de, né, gastos públicos ou desvio de recursos públicos. Então, acho que esse é um debate que a população precisa se antenar, precisa se informar melhor e entender como é que está acontecendo hoje, para daí sim poder avaliar a nova proposta. Agora, só avaliar a nova proposta sem entender como acontece hoje, achando que as campanhas são coisas, né, meramente, né, singelas, né, e não entrar a fundo nos interesses que se movem por trás das campanhas, por trás dos financiamentos, eu acho que nós vamos ter dificuldade de fazer a população entender a importância do financiamento público. Mas é um debate que está acontecendo, o Congresso está cumprindo a sua parte, o relator Henrique Fontana, que é meu companheiro de bancada do PT, fez um belo trabalho, houve uma interação muito grande com todos os partidos. O Palácio tem interesse em fazer essa mudança? Vai ajudar o Congresso a mudar o sistema Eu avalio que tem que político? ter, né? Está em jogo não só a relação de eleições para o Congresso, mas para todo o país e a própria relação que tem dos vereadores, dos deputados, dos senadores com os executivos de cada instância, que muitas vezes são também objetos de manobras e de pressões. Nós estamos caminhando para encerrar. Eu gostaria das considerações finais. Isso eu não sou tão crédulo quanto ele. Sobre o Palácio tracionar isso tá. aqui. Isso, a minha experiência aqui indica que dessa forma como está, é bom para os governantes, para o executivo. É trabalhoso, mas é melhor do que ter partidos mais sérios, porque é um tratamento mais republicano. Infelizmente, isso não é em relação ao PT, ao governo, Lula. Isso pode ter Coisa ampliado, estrutural. mas é estrutural. Então, é difícil o executivo imaginar um legislativo mais forte. Ele pode gostar disso, dessa geleia, disso que está. Mas eu queria dizer a ele que nessa daí nós estamos mais ou menos afinados. Há muito tempo que o PPS vem defendendo financiamento público. Eu sou, inclusive, autor da primeira lei, em 1981, que trata de financiamento público. Claro que naquela época da ditadura militar, olha, é evidente que ninguém ia discutir. Mas eu sou autor dessa lei. Então, há muito tempo que a gente vem, desde o velho PCB, e o PT nisso tem uma postura avançada e nós coincidimos. Eu espero que a gente possa aprovar uma reforma que garanta o financiamento público e a mudança do nosso sistema eleitoral. Estamos aí junto com o Fontana e agora junto com ele. Pelo menos nisso nós vamos concordar. É uma amostra que realmente, se há crise, aqui ela não está se manifestando muito, né? Zeca disse, as suas palavras finais, por favor, ao telespectador. Quero agradecer e só fazer justiça aqui ao presidente Lula, né? Na minha opinião, o presidente Lula, né, nos momentos de crise, né, nos debates da economia mundial, teve posturas muito acertadas, tanto é que o Brasil conseguiu romper com o FMI, pagou a sua dívida, né? O presidente foi o grande motivador para que o Brasil não entrasse num clima de depressão e de recessão em 2008 e em 2009, e a presidenta Dilma está aperfeiçoando aquilo que ele fez. É claro que não faz tudo, é claro que tem coisas ainda para ser vencido. Eu dialogo muito com o setor empresarial, com os trabalhadores. Tem uma pauta aí da indústria, né, do comércio, da agricultura enorme para ser vencida, mas está tendo avanço. E como eu disse, a prova de que está tendo avanço é que as pessoas estão felizes e estão satisfeitas, diferente do que tenta pregar a oposição, que é o direito dela aqui, manifestando suas opiniões no Congresso. Alguém tem que fazer oposição, né? Muito obrigado ao deputado Roberto Freire, ao deputado Zeca Dirceu e até o próximo Brasil em Debate.